tua palavra, no teu estudo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Igreja, a forma para o Rei da Glória, igreja. Pode glorificar. Ele merece tudo. Toda a glória para ele, meu favor. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Sempre, meus amados, cumpriremos o procedimento do trabalho que o Senhor preparou para nós, sempre lamentando sobre este mesmo. O Senhor preparou esse trabalho para nós, trabalho de primeira classe, não é? Trabalho classe A, sabe por quê? Porque o primeiro plano de Deus é a salvação. Não sei se todos sabem, mas a Bíblia afirma isso, né? Com toda segurança, que primeiro Deus traçou o seu plano para conosco, plano de salvação. Quem possui salvação em Cristo, lógico, somente nele, com todo tipo de segurança. Ele nos salvou e continuamos mantidos, salvos, os perseverantes. É tudo de bom para conosco. Quero dar a oportunidade aqui para o meu amigo aí pouco. Venha fazer oração por nós. Como de sempre, escute ele aí. Daqui a pouco gravamos a meditação desta tua palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus, e graças a Deus. Salve, amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos louvar o 515 para glorificar o nome do Senhor. Graças a Deus. Quem souber nos ajude. É o hino número 515. Se Cristo conosco vai, se Cristo comigo vai. Nós, na força de Cristo, nós iremos. Vamos louvar. Se Deus vai dizer, Ele que louvou andar, oramos glória.
se Cristo comigo vai, eu irei. Graças a Deus. Já vou fazer uma preparação para aqueles que estão nesta manhã em cima do leito de dor. Sabemos, igreja, que tantos são os doentes, né? Quantas pessoas estão internadas, outras estão em suas casas, em cima do leito. Vamos orar por aqueles que nós também não conhecemos. Vamos orar pelas crianças de guerras, né? Asiladas, outras desaparecidas. E são tantas coisas nesse mundo turbulento. Porém, nós temos Cristo na nossa vida e não devemos esquecer. E outros que faziam a obra do Senhor estavam no leito do dom. E muitas vezes é esquecido. Nós não devemos esquecer. Porque outra hora eles estavam aqui fazendo a obra do Senhor. E hoje estão doentes, se encontram afastados, não pelo seu querer, mas porque a vida traz o Senhor. Todos nós passamos por situações. Então vamos olhar para os nossos irmãos com olhos, não olhar com olhos de misericórdia. E nessa manhã também apresento o nosso irmão Lorival, que acho que se encontra ainda internado. Todos na igreja lembram dos doentes, você que tem alguém doente, lembre de alguém que esteja internado, os presidiários, as crianças nas ruas, os orfanatos, as crianças dos abrigos. São tantas necessidades, igreja. Nós temos tantos para fazer na obra do Senhor. São tantas coisas acontecendo na terra. Então, nessa manhã, vamos glorificar e agradecer a Deus e lembrar daqueles que são esquecidos. Glorioso Deus bendito, nesta manhã, meu Pai, na tua gloriosa presença, perdoa, Senhor, nossa falha, nossos pecados, porque somos tão falhos, precisamos diante da tua presença, sair dos nossos pecados, mas, Senhor, te fome, Senhor, os necessitados, aqueles que naquela mulher, Senhor, que está, meu Pai amado, Senhor, leite de todos, meu Deus, aquelas crianças que não têm, Senhor, as crianças, Senhor, Vamos meditar nessa palavra de Deus tão preciosa para mim e para você, palavra de Deus, no capítulo 5 da Epístola de Paulo à igreja de Galácia, aos Gálatas, no capítulo 5,
Vamos meditar aqui a partir do versículo 15 ao 18, depois vamos até o 22. Vamos meditando aqui nesta boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. A epístola aos Gálatas está logo após a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda, melhor dizer. Depois já encontramos a Gálatas, aos Gálatas. Graças a Ele, ao Senhor. Aleluia. Capítulo 5. Encontraram, diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. O capítulo 5, aqui no versículo 16, tem um título na minha Bíblia. É de vocês têm título? Como é o título? As obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos meditar e depois interpretando a palavra. Aqui está escrito assim, versículo 16. Se alguém não trouxe a Bíblia, mas pode ouvir-a com atenção, isso é muito importante para nós. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem um ao outro, para que não passarem o que quereis. Diz a palavra, versículo 18, palavra de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que são coisas que depois vamos explicar para que não haja confusão sobre a lei. Alguns dizem a lei foi abolida, mas vamos analisar sobre essa questão. A lei não foi abolida, ela foi bem interpretada por Cristo. Vamos prosseguir no versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, orgias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias. Versículo 21. Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já entre vós disse os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Vamos para o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Diz aqui a palavra de Deus. Outras coisas são, vamos analisar, para no versículo 20, é isso? Temperança e assim por diante. Mas o versículo 21 contém essas coisas, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Essa palavra.
Pode sentar, irmãos, na nesta oração. Minha esposa, nós estamos no culto de... Bom, todos os cultos que Jesus pregava, era ensinando, todos, no sentido geral. Ele, às vezes, ensinava sentado. Uma grande parte dos ensinos de Cristo era sentados. Sabe por quê? Porque quem não se senta para aprender, nunca poderá levantar para ensinar. Ele estava aprendendo com o Pai, sendo ele também Deus, Pai eterno. Mas ele veio em forma humana para dedicar a prática da vida, ensinando constantemente. E todas as pregações que Jesus pregava, nos referindo, eram pregações de ensinamentos fundamentais que nos deixam muito bem informados na palavra. Quando nós lemos esse capítulo, esses versículos, capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, Paulo está fazendo uma demonstração que é o que todas as Escrituras mostram, que no assunto que Paulo está falando, ele já não está falando sobre as astuciadas do diabo, mas ele está referindo às obras da carne. Por que ele refere a obra da carne? Que no momento em que a pessoa de todo o coração aceita Cristo, Satanás fica longe, mas a carne que não se converte fica perto. Por isso que ele aplica de uma vez e outra, ele cita só a carne. Porque ele está referindo, vocês estão compreendendo? No momento em que aceitemos a Cristo, como já disse, então a tentação mais maligna, mais forte, ela passou de perto para mais longe. Quem já leu isso? Nunca leu, não? Está aqui, em Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8. Pedro advertindo a igreja na época que eles poderiam estar sempre em vigilância e firme naquela fé que traz salvação. É aquela fé que você recebe, nós recebemos, que ele vence as nossas emoções, vence o nosso modo de pensar, porque a emoção muitas vezes pensa que está certo, mas está errado. Por isso que ele estava referindo esse poder, essa essência da fé. Agora, irmãos e irmãs, tem algo em nós, depois que aceitamos a Cristo, que o inimigo foi expulso do nosso intelecto, mas tem algo vivendo conosco, convivendo conosco, que não se converte. Entenderam ou não? Tem algo que vive conosco, está conosco, mas não se converte. O que significa esse algo? É bom que admitimos isto, admitimos, melhor dizer, isto, porque muitas pessoas têm pensamentos contrários, mistura a tentação maligna com essa tentação da carne. Também não deixa de não ser maligna, mas em segunda instância, no primeiro. Por isso que ele está referindo faz essa listagem, mas ele só expressa a carne, ela não se converte. Nós vamos lá, o exemplo Cristo, dito por Cristo, Senhor da glória.
Abra a sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de João, o versículo 703. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Depois voltaremos para lá. Então, o Evangelho de João, capítulo 6, e principalmente o versículo 23. Aleluia. Encontraram? Alguém pode ler? O que é que eu leio? João, capítulo 6, versículo 63. Isso, obrigado pela cooperação. Jesus dizendo que a carne não se aproveita nada. E com isto, refere os ensinamentos que nós temos comentado, fazendo separação sobre os tipos de tentações causados por meio da carne. Por que causado por meio da carne? Porque a carne, ela possui pecado congênito. Sabe o que é isso? Pecado que está na carne. Pecado. O que significa essa palavra? Alguém sabe? É herança hereditária, não é? Vendo de Adão e Eva. Mesmo que esse pecado ele não impede a salvação, ele não entra em contradição referente à salvação, mas ele está presente. E quando Paulo diz andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, ele está referindo que o Espírito Santo que está em nós, ele nos livra de pecados conhecidos como pecados voluntários. Sabe o que é o pecado voluntário? É aquele tipo de pecado que a pessoa comete e continua cometendo. Ela comete pecados, mas não se arrepende. Exatamente. Ela vai dando apoio à carne e o pecado vai tornando muito grave. Essa listagem que existe aqui, cada nome tem um significado referente ao que lemos. Por que tem um significado? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela não nos deixa confuso em hipótese alguma. Ela sempre nos esclarece muito bem, devido ao que recebemos de Deus com abundância, na plenitude do seu Espírito Santo. Agora Paulo traz aqui o aconselhamento e diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne conquista contra o espírito. Ele vem a listagem de más obras que é procedido pela carne. E aí ele diz, por que estou comentando uma vez e outra? Porque tem pessoas que ela não sabe discernir tentação causada pela carne e tentação causada por Satanás diabólico. Por isso que eu estou referendo. Para muitos tudo é o inimigo, mas olhando nos textos e nos contextos, não funciona desta maneira. Por que não funciona? Porque já foi dito no princípio que o adversário está onde? Em posição que se encontra. Mais perto ou mais longe? É bom que todos cooperam, não é? Porque todos os ensinamentos de Cristo são doutrinários. Quando se trata de doutrina, evidentemente que é padrão. Todos devem compreender da mesma maneira. Não é uma ideologia, é fatos, é realidade nessa
razão da palavra do Senhor, nosso amado Deus. E ele continuou dizendo, porque a carne isso é contra o Espírito contra a carne, para que não passeis de quereres. Aí a palavra continua, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo. O que quer dizer isso? Isso nos alegra muito. Não é pouco, não. E nos transfere grande confiança para transmitir também a aqueles que ainda não receberam a palavra, de qual maneira a palavra funciona, para que o principiante ele já se começa já aprendendo a palavra sólida, ou pode ser um leite, princípios básicos referente à salvação, mas apesar de ser leite, mas ele é racional, ele não é falsificado, ou seja, os princípios da palavra de Deus não é violado. Os princípios da palavra de Deus estão presentes. Agora, relacionado aqui com mais cautela, por qual motivo o apóstolo está referindo? Se estás no Espírito, não estás debaixo da lei. Ele cita a lei com o sentido exato que a lei traz. Sabe por que ele está referindo? Que o Espírito Santo não nos leva a ser aprisionados pelas obras da lei. Sabe por quê? Porque a lei que o Senhor empregou os homens do passado era a lei de Deus, mas a lei era implantada no sentido condicional. Condicionar, sabe o que é isso? Vou dar um exemplo melhor. Quando Deus disse a Adão, não coma do fruto proibido, porque no dia que comeres, certamente morrereis. Então Deus estava entregando a Adão uma lei condicional. A nossa definição sobre a lei em sentido moral, mas também em sentido que nos traz a isenção de cumprir algumas regras. O Senhor deu. Aí Adão pecou porque quebrou a lei. A lei não é ruim, ela é boa. Só que o ser humano ele não consegue guardar muitas regras, porque ele pesa ali e causa uma turbulência na mente quando é muitas regras. Agora, Adão, vou repetir novamente, pecou porque quebrou o requisito da lei, mas quem recebeu a lei foi Adão. Qual a lei? A lei de manter a inocência e isenção da consciência. Só que, no entanto, aquela ordem de Deus para um casal, ou melhor dizer, com Adão primeiro, não foi uma lei pesada, mas ela era objetiva. Por que não foi pesada? Não foi por motivo de Adão estar plenamente estabelecido dentro do paraíso. Serviço leve, cuidar dos animais, dominar sobre todos. Ele também estava ordenado a viver zelando no jardim do Éden. Todas aquelas recomendações eram recomendações liberais. Ele tinha liberdade de fazer todo aquele serviço santo de Deus, menos tocar na área da ciência do bem e do mal. Por que isso? Deus, ele tem, irmãos, atributos morais
E Deus tem atributos exclusivos. O atributo moral de Deus, os atributos morais, são as qualidades que Deus é. Ele é soberano, Ele é infinito, Ele é infinito, Ele é soberano, Ele é onipresente e Ele é onisciente, e assim se vai. Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro, Ele não tem parcialidade. São frutos que pertencem somente a Deus, atributos. Tanto que nós estamos comentando, quando a serpente chegou a Adão e Eva, primeiro como sabemos, a responsabilidade caiu sobre Adão. Então ela achou que Deus tinha retido alguma bênção. É a manipulação do consciente para o subconsciente. Temos que ter cuidado com o que ouvimos, recebemos, agimos. A água da ciência do bem e do mal é um atributo. Atributo exclusivo. Atributo exclusivo, ou seja, simbolizado. Claro. Atributo exclusivo é aquele que somente Deus tem direito de usar. Mas como o adversário espiritualmente, o casal, no caso, então houve a passagem do espírito para a carne. Então o homem perdeu o domínio sobre o seu modo de viver domínio próprio. Perdeu. Veja bem. Aí, porque quando nós citamos isso, está entendendo que Adão pecou e no momento só houve retorno de salvação porque Cristo morreu por todos, para também salvar o próprio Adão. Quando nós já tivemos esse comentário. Porém, o que estamos comentando nessa época é a personificação da graça de Deus. A graça, ela nos traz um meio bem significante como devemos portar no espírito e não na concupiscência da carne. Quem sabe o que é concupiscência? Desejo, ele pode ser desejo como raiz de amargura, pode ser eliminado e também pode ser alimentado. Depende da reação de cada pessoa. Se a pessoa passa por um processo de mau pensamento, só pensamento naquelas coisas más que nós estamos vendo, mas o Espírito Santo, ele nos corrige e ele faz com que nós vencemos todo tipo de pensamento. Concupiscência pelo pensamento. E existe também a concupiscência pelos olhos. Você olha algo que não é seu e começa a cobiçar e desejar. Ele foi atacado por uma concupiscência. Bom? Mas se está no Espírito, vence. E aquilo é desfeito também, aquela concupiscência. Porém, se abrirmos espaço, porque nós, na verdade, não somos irracionais. Nós somos seres que têm um raciocínio que sabe ter o direito de escolher o certo ou o errado. Não é que tem o direito de escolher o errado, mas se quiser escolher o errado também, ele tem aquela prioridade. E não é bom, porque o bom é escolher só o certo, como estamos querendo. Ora, quando somos atacados por um tipo de concupiscência, segundo a Bíblia, a concupiscência vil, ela é mais contagiosa do que a concupiscência involuntária. O que é isso? O que significa concupiscência?
concupiscência voluntária. É aquilo que você não queria cobiçar, mas cobiçou. Só que naquele momento bate o arrependimento. Você se arrependeu, Jesus perdoou e o mal foi cortado, como diz a nossa linguagem popular, foi cortado pela raiz. Porque a pessoa pecou. É grave essa palavra, não é difícil de gravar não, né? A pessoa pecou e então você diz, sabe que você é feliz aceitando a Cristo? Porque o inimigo, a nossa carne, ela está presente e ela não tem escape. Somos tentados por várias maneiras, mas também nós temos entendimento que estamos sendo arrependidos. Glória a Deus! Estamos sendo arrependidos, os arrependidos. Deus tem um compromisso com o juramento de perdoar e se arrepende. Oh, aleluia! É a nossa felicidade mesmo. Oh, maravilha! Dá para sentir-nos felizes ou não? Por causa do quê? Da nossa confiança em nós mesmos? Não, em Deus. Justamente. E aqui, né, nessa sequência, tem a listagem dos pecados, todos esses, né? Porque as obras da carne são manifestação, as quais são prostituição, impureza, lascívia. É lascívia. Lascívia é a mesma que luxúria, igual a irmã falou. Alguns falam luxúria. O pecado da luxúria é o desejo exagerado para o sexo que não pertence. O mundo vive nessa polêmica só. Geralmente, todo atrito que há, de mais de 80% dos atritos que existem na Terra, envolvem desejos incontroláveis. É falta de controle dos desejos, incluindo lascívia, cobiça por dinheiro ou por outra coisa. E geralmente os comentários envolvem dinheiro e sexo ilegítimo. Seu ex-fulano, seu ex-esposo, seu ex-namorado, seu ex-isso, seu ex-aquilo. É o que acontece no mundo. Por isso que o povo de Deus tem que ser um povo bem conservado na doutrina que o Espírito Santo que é a nossa verdade. Aleluia mesmo. Então diz a palavra de Deus, né? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações. Emulações significa ciúme maligno. Ciúmes maligno, onde não há espaço para ciúmes, então a pessoa inverte e são acometidas por ciúmes malignos. Por que ele é maligno? Porque não é de acordo com a palavra de Deus. Então a carne produz também esses ciúmes malignos, diz a palavra de Deus. Idolatria. O que significa idolatria? Se você apoia mais um texto da Bíblia do que outro, a pessoa está usando bibiolatria. Exatamente. Idolatria é tudo aquilo que você considera acima do real, das coisas reais. Se a pessoa, vou repetir, ela prefere mais um texto da Bíblia Sagrada do que outro, ela está usando o quê? Bibiolatria. Bibiolatria, porque no capítulo 3, 30 de Provérbios, versículo 5, assim está escrito em toda a Bíblia, que toda a palavra de Deus é pura
e escudo é para os que nele confiam. Toda. Quando Jesus confrontou com o inimigo lá no deserto, ele expressou, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda. Então existe pecado de bibio. Está compreendendo ou não? Tem pessoas que têm até pai para fazer uma certa devoção e nem é oração, é reza. E infelizmente alguns crentes usam isso. Bibliolatria, que é também nada mais, nada menos do que a obra da carne. Feitiçaria é a prática da distorção da palavra, mesmo no sentido usado parecido certo, mas não é. É justamente feitiçaria, é a insensatez, é a maneira da pessoa interpretar a Bíblia contrária. E a igreja de Galácia é referente a isso e outras coisas mais. Paulo escreveu essa listagem porque eles, a igreja, os membros, foram muito beneficiados com a presença do Espírito Santo. Só que eles deduziam que eles receberam o Espírito Santo pelas obras da lei. Então é por isso que ele está em perigo. Vocês estão na carne, pensando no Espírito. Está em Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao 4. Fala disso, ele diz que Paulo repreendendo os Gálatas, dizendo: olha, vocês são selados com o Espírito Santo. Vocês glorificam a Deus, só que entendam. Não pode pelas obras da prática da lei, porém através da pregação da fé e a uma personificação exata da presente graça de Deus em forma de preenchimento geral. Isso que Paulo estava referindo. Escreveu essa listagem para uma igreja distorcida, uma igreja invertida. Esse é o capítulo para que a pessoa não inverta. Deus abençoou de uma maneira e ela deduzisse que foi de outra maneira. As bênçãos de Deus, elas são exclusivamente de graça. Todas as bênçãos, está escrito no capítulo, nos capítulos da Bíblia, não é? Mateus 10, versículo 8, parte B, Jesus expressa, referente dons, de graça recebestes, de graça, é a graça que nos liberta. Sem a mistura da graça com a lei, não funciona. E aquele até essa continuação tão importante nesta palavra. É feitiçaria, idolatria, feitiçaria e inimizades. Você não sabe que o Espírito de Deus, ele trabalha na igreja como realmente Deus é. Quando a pessoa procura inimizade com alguém, pode compreender que ela está lá, porque Jesus, ele preparou os apóstolos, ensinou os apóstolos, tolerou muitos apóstolos, depois revestiu os apóstolos, mas nunca deixou a amizade para de lado. Sempre a amizade de Cristo, ela foi, é e será conservadora. Ganhar amigos para Cristo e conservá-los em amor, que é o oposto da inimizade. E vem porfias demanda, né? Inveja, homicídio, o que diz? Glutonarias e coisas semelhantes, as quais ele diz: os que tais atos praticam não herdarão o reino de Deus. Mas eu quero dar mais um reforço na palavra. Por que se nós estivermos no Espírito, nós não estamos debaixo da lei? Os irmãos e as irmãs podem, se quiser fazer essa pesquisa, não pode ler o Evangelho de Mateus até o fim do Novo Testamento, o Apocalipse. Nós não encontramos um local, um versículo
é que nos leva a praticar as obras da lei. Ou seja, fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Fazer o quê? Vou dar um exemplo. Quando nós ouvimos a palavra e cremos nela, o que acontece? Essa crença de ouvir a palavra, esse ato de ouvir a palavra e crer, traz produção do que? De arrependimento. Já que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e no contexto bíblico produz, os que dão ouvidos, produz arrependimento. E para que serve o arrependimento? Deus já considera como fruto de justiça. Então não tem uma pessoa marcar uma tirania para ser beneficiado por aquilo que fez. Não, porque primeiramente a pessoa ouve a palavra, que produziu fruto de arrependimento e foi justificado sem as obras. Por isso que é bom ensinamento. Por quê? Porque toda aceitação no Novo Testamento não é implicado sacrifícios repetitivos, e sim a posição de Deus em nós, individualmente e abundante, em cada um de nós temos. Isso nos alegra, porque eu estou dando esse exemplo de Adão e pecou porque recebeu uma lei. Isso. Só que nós, como nós estamos debaixo do regulamento severo da lei, o nosso escape é que a carne está aí nos punhalando, mas o arrependimento está dentro de nós. E quando a prática de obras, más obras, por motivo de a gente ser humano e viver com a carne, como eu fiquei até repetindo, reafirmando, Deus perdoa quando a pessoa se arrepende. Se Deus perdoa, desde que haja arrependimento, e outra coisa, o Espírito Santo não nos induz a pecar, mas somos falhos devido a esse pecado que habita em nós. O pecado causado por meio da carne. Mas, por outro lado, existe a vitória também de algo que habita em nós. É o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Passamos então a conviver com esse clima feliz por dentro, e às vezes por fora a gente sente pressão, sente enfermidade e a coisa semelhante. Mas estou referindo a esse assunto que é tão importante, que Jesus manda-nos perdoar uns aos outros. Por quê? Porque o perdão libera o ofensor. Libera o ofensor, aquele que ofende, que está te ofendendo, mas ele se arrepende. Aplique logo o perdão, porque o perdão é o testemunho que você está feliz por ter escape para prosseguir com Cristo e perseverar com Ele e sentir o efeito do Espírito bem presente em nossas vidas. Por isso que Paulo está referindo isso. Mas em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele estava referindo todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente santificados, irrepreensíveis para o dia do Senhor, para o encontro com o arrebatamento. Agora analise bem. A santificação inicia de dentro para fora ou de fora para dentro? É a nossa segurança. A carne não presta, mas ela é dominada pelo Espírito Santo. É a nossa segurança. O Espírito Santo
ele é uma pessoa e ele é intelectual. Então, ele atua em nós na parte intelectual. A alma coligada com o Espírito Santo tem duas finalidades. A alma sustentada pelo sangue e a alma sustentada pela existência eterna de Deus. A alma. Então, o Espírito é a parte intelectual, a alma, a parte sentimental. A alma é a parte sentir, se sente a alma, sente, claro que está conectada com o Espírito. E o corpo é a parte servil, o intelecto, sentimento e serviço. E quem maneja o serviço, claro, eu estou falando de intelecto, mas é o corpo que faz a trajetória, que se manifesta visivelmente. E isto é a nossa segurança e sentimos vencidos. Vencidos quer dizer, referente à graça. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, como Jesus fala em João 16, 7, 8 e 9. E ele nos convence do pecado. E o Espírito Santo, não é? Nos convence, ele nos mostra o pecado, o que é pecado. E referente a isso que nós estamos comentando de uma maneira tão especial, ele faz essa listagem e cita não somente a carne, mas cita também a lei que Adão recebeu, a lei que Moisés também recebeu, e a graça que nós recebemos em Cristo. São três coisas, com fundamentos, no sentido geral. A lei que Deus entregou a Adão, a graça, a lei que Deus entregou a Moisés, melhor dizer, e a graça que Deus confiou a nós, enchendo as nossas dispensas de graça, de força, de palavra, de oração. Enche a nossa dispensa, a graça de Deus. Aí por isso que na sequência do versículo 22, ele demonstra nossas vantagens de segurança, porque é de graça. Aí ele já está falando do fruto do Espírito. Quando se trata de fruto, se refere a preenchimento, plenitude, aperfeiçoamento. Olha o que está no versículo 22, nós estamos falando do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é fruto, é mais do que dom. Os dons não salvam, não se salvam, ou não nos salvam, melhor dizer. Mas o fruto nos conserva salvos. O fruto. Qual é o fruto do Espírito? Está aqui no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo e paz. 3. Esta é 9 qualidades divididas em 3 grupos. Paz, amor e também a questão de você sentir seguro por ela, a alegria. Paz, amor e alegria é algo que é liderado a nós, é concedido a nós. Não há medo de você ficar triste porque está salvo. Aleluia! Mesmo pela perda de um ente querido, mas você está alegre porque recebeu salvação. E em hipótese alguma, você ficará triste porque está salvo. Fica triste emocional, perda de um ente querido, problemas pessoais, com famílias, assim por diante. Mas tristeza, porque salvo em todas as épocas, esta alegria, ela é conservatória, porque é o fruto do Espírito.
3 qualidades para quem? Para nós. Depois aparece a longanimidade, a benignidade e a temperança, que é o controle. A humildade está presente. A humildade é 3 qualidades que vivemos para com Deus. Por quê? A humildade, a mansidão e a temperança são as 3 qualidades que são exclusivamente dadas por Deus, para Deus, por Ele e para Ele. Todas as coisas são dadas por Ele, para Ele. Para com Deus devemos ser mansos. O que mais? Humilde e ter domínio próprio. Quando os profetas, às vezes como humano, erravam algumas coisas, e eles tinham contato com Deus, Deus mostrava-lhe o erro, e eles recebiam, porque eles eram sujeitos à palavra de Deus, para a melhor correção. Isto, e a bondade, a longanimidade, e a questão da conservação da bondade para o próximo. 3 para nós, primeiro Deus, 3 para Deus, 3 para nós, e 3, essa qualidade de frutos, 3 grupos, nos dias que estamos vivendo, disfarce. A maneira de pregar o Evangelho demonstrando uma maneira disfarçada que a pessoa não se vê chamada a atenção para com Deus, ela e o próximo. Isso leva a uma distração muito grande, referente à dedicação da santificação através da palavra do Senhor nosso Deus. E às vezes, por falta de observar as Escrituras, nós sofremos muito desnecessariamente por não entender melhor. Se eu tenho certeza que estou salvo, qual é a minha atitude para comigo mesmo? Alegria. Esta alegria que já falei algumas vezes, estou comentando, para que a pessoa entenda, é uma alegria que ninguém tira, é a alegria da salvação. Como Jesus expressou, que no mundo teria aflições, assim por diante, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O bom ânimo é a esperança. E assim nós vamos continuando com o potencial de Deus, servindo a Deus, fazendo nós como colunas da verdade, seguros pela verdade, a virtude de Deus em nós pela verdade. Ora, eu quero encerrar, se também no horário até seus minutinhos, mas no capítulo 8 de A Epístola aos Romanos, voltando um pouquinho aqui, e o versículo 16, a palavra do Senhor nos exorta, porque nós devemos viver confiante no Senhor, Ele nos leva a valorizar a obra de Deus nos dias que estamos vivendo. O Espírito Santo, não sei se vocês encontraram, eu quero ler, senão eu leio, aqui no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, e versículo 16, essa é a palavra de Deus, né? Pode ler. E Deus, o mesmo Espírito maiúsculo, observou aí, está falando Deus em nós. O mesmo Espírito maiúsculo testifica o nosso Espírito minúsculo, Espírito de criatura, que somos filhos de Deus. Somos modelados pelo Espírito Santo da verdade atuando em nós. Por isso que não tem oposição que venha derrotar o cristão
firmado na palavra e na unção do Espírito Santo, ele tem essa testificação. Nós temos 3 tipos de tentações, resumindo: o mundo, o diabo está mais longe, segundo a Bíblia, e a carne. 3 inimigos. A Bíblia diz? Exatamente, é bom que a gente sabe para definir bem o que somos no tempo atual. Ora, referente à testificação do Espírito, como uma pessoa forte, ajudando uma pessoa fraca, a palavra no grego, isso, ele significa paracleto, o Espírito Santo, paracleto, que tem um significado de pessoas fortes e lutando e fortificando a pessoa fraca. É o Espírito Santo, chamado também de metanoia, é no grego. Por que no grego? Antes que Jesus nascesse, o grego ele espalhou e muitas palavras que é costura no grego, cultura, no aramaico e no hebraico, tinha outro tipo de cultura. Então, trazendo para o Novo Testamento, a gente ensinar algumas coisas no grego, a palavra, para que entendamos bem o que significa. No grego também, o Espírito Santo é conhecido como dinamite. Ele é mais forte do que pedra. Ele quebra qualquer obstáculo. O Espírito Santo do Senhor, nosso amado Deus. Então, nós somos fracos, humanamente falando, mas temos uma pessoa forte, aleluia, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso que é bom a doutrina, para que ela não se inverta. E encerrando, eu falei 3 vezes, pregador vai pregando e sentindo aquela influência da pregação, mas é isso. A palavra de Deus nos fala. O que significa porfiar? É a pessoa achar que ela vai ter vantagem sobre a outra pessoa, perseguindo, difamando, reprovando e usando das oportunidades que não dá lugar a isso, pessoa oportunista. Ele fica observando a pessoa. Quando ele vê uma falha, observa uma falha, ele punhala a pessoa. É um oportunista. Só que o fruto do Espírito, quando observa que alguém caiu, não vai difamar nem divulgar, vai orar por aquela pessoa, para que também nós não passemos pelo mesmo processo. E essa palavra ela é boa. Nós estamos vivendo um tempo bom da palavra, estamos? Porque essa doutrina de fruto do Espírito é para homens, mulheres, jovens, adolescentes, até crianças. São os que estão ouvidos, aprendendo e convivendo melhor com esta palavra. Nos dias atuais, não vemos Jesus em visão literária, mas temos o Espírito Santo que opera em nós e não vemos ele, mas sentimos. Isso significa Deus em nós. Deus, quando Jesus veio, ele veio em forma de homem, não foi? Veio em forma de homem. No original, traz a palavra teofania. Então, era um Cristo teofânico. O que era isso? Porque as pessoas viam ele, e viam também para que fraqueza não ficavam apavorados. Era teofania. Deus é Deus e fania é o ser humano. Agora não, na época que nós estamos vivendo, a palavra foi mudada de teofania para eufania. Eu estarei convosco todos os dias, eu dentro de vós. Aleluia, glorificado
necessários ao mesmo tempo. E família se refere à humanidade. É Deus em nós. Eis que eu estou convosco todos. Eufania. Eu dentro de vós, disse Jesus. Eu dentro de vós, constantemente, para reforçar o meu testemunho aqui na terra. E graças a Deus. Quem compreendeu? Porque Deus continua nos abençoando nessa palavra. O ensinamento, ele conserva os salvos. Tranquiliza a mente. O ensinamento, ele não quer dizer que elimina, mas a ansiedade que vem sobre o povo, sobre muitos que estão no conhecimento da palavra, não generaliza. Ele vem, mas não faz ali repouso ali, não pousa ali constantemente. Por causa do quê? Deus em nós. Deus e nós nele. Se perguntar o nome da irmã Karen, ela diz: eu chamo Karen, o sobrenome de Jesus. Se perguntar no sentido clássico, como se chama Jesus? Como se chama o Senhor? Ele vai dizer: eu chamo Jesus. E o teu sobrenome, Jesus? Jesus de Karen. Eita maravilha, Karen. Você já encaixaram isso? Já. É os Deus de João, amigos, mais do que servo. Aleluia! Fique de pé, irmãos, com as nossas ofertas, da congregação de orar. E a irmã Juliana tem a oportunidade de louvar ainda, não é? Vamos apresentar as ofertas, e a irmã se for louvar, já prepara o louvor, e a pouco também orar em favor dos irmãos e das irmãs, como de sempre. Depois da pregação, Deus se manifesta também no ministério de cura, ministério que Ele mesmo propôs de exercer. Apresente as vossas ofertas com amor e com alegria, com graça em cada coração, e graças a Deus. Senhor nosso amado Deus, o Pai Celestial, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, estamos apresentando essas ofertas, porque o Senhor começa tudo primeiro, e que assim seja. Amém? Pode me louvar, irmã Juliana. Graças a Deus. Alguém está disponível para distribuir os envelopes? Tem alguém? Tem alguém? Se tem, pegue aqui, por favor. Pegue por meio do amor a Deus. Isso. Pegue, por favor, e a oportunidade está com a irmã Juliana. Imediatamente já vamos fazer o encerramento desse culto tão maravilhoso, que nos instrui tão bem, referente ao reino do Senhor nosso Deus. Aleluia. A oportunidade está com a irmã. Vamos ver, ela está organizando aí. Então cante. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Com o Espírito Santo. Amém, amém. Nós vamos lá, irmãos, nós vamos lá, na Jerusalém de Deus. Mas é com glória, aleluia, queremos a liberar. Mas é com glória, aleluia, mas é com glória. Aleluia é uma palavra que não se traduz, então não é apenas meramente aqui, mas continuaremos assim. Não tem aqui. Pode.
Aleluia. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer do rio pra me dar a vida. Este rio que manda Aleluia. ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia. Ouça-me, só o teu milagre. Ouça-me, eu quero te servir. Ouça-me, só a tua imagem. Ouça-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Aleluia. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia. Agradeço a oportunidade de Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, está fazendo e fazerá. As bênçãos de Deus não têm limite. E também os livramentos de Deus. Já vamos fazer esta oração com agradecimento. Mas antes eu gostaria de saber se tem alguma pessoa que se desviou do Evangelho e ouviu a palavra e creu e sentiu-se reconciliado com Cristo. Tem alguém? Ou pessoas que não é crente, estão ouvindo a palavra e Jesus tocou no coração para aceitar a Ele como Salvador. Tem alguém? Tem nesta manhã? Então vamos fazer a oração do agradecimento. Em seguida, os irmãos façam fila, ungilo com azeite, como de sempre. Mas os avisos com o irmão. No dia? Hoje, 7 horas, haverá ceia do Senhor aqui. E domingo à noite? Na virada do dia ou da noite? Da manhã, às 9 horas da manhã tem ceia, amanhã na parte de ceia. E à noite tem também? Às 9. Isso, tá bom? Hoje, à noite e amanhã, período de ceia e também no período da noite. A Santa Ceia do Senhor da Glória. Vamos sempre, irmãos e irmãs, guardar aquilo que podemos guardar, porque não podemos guardar todo o conteúdo da palavra, mas pelo menos o básico que nos leva à defesa da nossa fé cristã, precisamos ter. Vamos agradecer a Deus.
por tantas bênçãos recebidas. Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus nos dá 11 mil livramentos, não tem? Já leram não? Já leu? Não. 11 mil livramentos Deus nos dá somente em um versículo da Bíblia. Interessante, né? 11 mil livramentos. Os demais, só um versículo. É o Salmo de número 91, versículo 7. Não é isso? Fala de quantos livramentos? 11 mil. 1000 cairão ao teu lado, mas tu. E a Bíblia não é apenas algo leviano. A Bíblia é absolutamente digna de confiança. Por isso não dá para você limitar as bênçãos que Deus dá, são todas. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu nesta, meu Deus, nesta manhã ainda. Meu Deus, levanta o teu povo em paz. Senhor, como a minha esposa orou, dizendo para abençoar os que estão enfermos, os que estão sofrendo outro tipo de opressão, apresentando também o nosso governo, o presidente, outros governos de outros países, apresentando a nação de Israel, apresentando a tua obra e o teu livramento, sempre e para sempre. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, fica na paz de Cristo, vá na paz de Cristo. Quem quiser oração, venha, você bem prudente, é um tiro.